Abriram o CA de língua portuguesa? Sim, abriram online. Turminha online, vocês estão me ouvindo? Ó, estão todos com a câmera fechada. Aí eu não ouço porque não falo, não vejo também porque estão com a câmera fechada. Aí fica difícil. Abram as câmeras. Só tá a Larissa, o Nicolas e o Rafael que abriu a câmera agora. Os demais estão todas fechadas. Benício, Rebeca, Caio, Samuel, Bárbara, continuam com as câmeras fechadas. Fizeram? Abriram o CA de língua portuguesa? Aí eu não vejo o aluno, aí eu estou explicando a tarefa. Aí, de repente, o aluno me aparece do nada e fala assim, professora, onde vocês estão? Aí, eu não vejo se o aluno está presente, se ele não está presente, se ele está ouvindo as orientações, se ele não está ouvindo. Aí fica bem complicado, né? Aí eu tenho que voltar muitas vezes, já expliquei, o colega que estava aqui já ouviu, aí ele tem que ouvir tudo novamente, porque o aluno não estava na aula. Bom, antes, Benício, senta no seu lugar. Isso. Vamos lá. Antes de nós começarmos a aula de história, eu falei que eu iria explicar a tarefa de língua portuguesa no CA, porque não havia dado tempo, né? Então, página 16 e 17 do CA é tarefa. Escrevam aí nas páginas, tarefa, coloquem a data de hoje, tá? Além de registrar na agenda, sempre coloquem a data, escrevam nas páginas, tá bom? Ok, posso começar a explicação da tarefa? Bom, na página 16, pontuação, uso de vírgulas ou de 2 pontos. Aqui, na atividade 7, você só vai sublinhar o aposto de cada frase. Lembra que nós estudamos aposto lá na apostila, né? Que um aposto, ele vem agregando ali uma informação de um termo, de uma expressão, tá? O aposto, ele sempre vem depois, tá? Da palavra ou da expressão a qual ele se refere. Então, é só para sublinhar o aposto das frases. No exercício 8, acrescente um aposto em cada frase. Lembre-se de utilizar vírgulas ou 2 pontos. Então, aqui você pode separar o aposto por vírgula, por 2 pontos ou por parênteses, que nem nós fizemos na apostila, tá bom? Então, por exemplo, Ângela chegou do colégio tarde. Então, eu vou colocar aqui só como exemplo no quadro, para vocês terem uma ideia do que vocês irão fazer. Então, no exercício 8, você tem que colocar um aposto nas frases, tá bom? Então, por exemplo, no item a frase é: Ângela chegou do colégio tarde. Então, vamos colocar aqui, ó, só um exemplo. Ângela chegou do colégio tarde. Então, vamos colocar. Se ela chegou tarde, é porque ela estuda, vamos dizer, à noite, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, vírgula. Ângela estuda, só um minutinho, gente. Que estuda à noite. Isso é um exemplo. Qualquer parte que é um exemplo, antes de começar a discutir, e alguém não entendeu, né? O que é um exemplo? É um exemplo, não quer dizer que vocês deixem de fazer exatamente assim, certo? E já tem gente discutindo, né? Argumentando. Então, a Ângela estuda à noite, aí eu coloco aqui a vírgula. Então, esse aposto aqui se refere ao quê? Né? A explicação que a Ângela chegou tarde porque ela estuda à noite. Então, Ângela que estuda à noite, aí eu termino a frase. Chegou do colégio tarde.
chegou do colégio. Foi esperado. Tarde. Oh, por favor, gente. Então, isso é só um exemplo, tá? Do que vocês devem fazer. Lembrando, para quem está chegando, eu estou explicando a tarefa de língua portuguesa no CA, página 16 e 17, conforme a pauta anterior. Então, isso é um exemplo. Lembra lá, aposto? Então, o aposto, ele sempre vai explicando, né? Ele vai trazer uma explicação anterior à expressão. Chegou do colégio tarde, né? Ângela, vírgula, que estuda à noite, vírgula. Então, o aposto aqui está entre vírgulas. Chegou do colégio tarde. Ok? Então, aqui vocês podem fazer, colocando o aposto, tá? Em minha casa moram 4 pessoas. Então, você pode colocar em minha casa moram 4 pessoas. Quem seriam as 4 pessoas? Aí você pode fazer o aposto. Eu, minha mãe, minha irmã, meu pai. Isso é um aposto. Explicando quem mora na sua casa. Entenderam? Então, essa é o exercício 8. No exercício 9, lembrando que isso aqui é a explicação da tarefa. Então, ó, no exercício 8, gente, no exercício 8, é que o pessoal vai chegando, um chegando em determinado horário, outro chegando em outro, um vai pegar a explicação do começo, outros não. Então, vamos lá. Oi, fala, Rebeca. Mas precisa reescrever a frase ou não? Hã? Repete. Rebeca, repete de novo o que você perguntou. Mas precisa reescrever a frase? Claro, claro que sim. Precisa reescrever toda a frase e acrescentar o aposto. Sim. Igual eu fiz aqui. Ângela, acrescentei o aposto e terminei de escrever a frase. É como na B. Em minha casa moram 4 pessoas. Então, esse aposto aqui, você pode explicar quem são as 4 pessoas. Aí você coloca lá, dizendo, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Pronto. Tá? Só reescrever a frase e acrescentar o aposto. O que é um aposto? Ele é uma explicação, né? Ele agrega uma explicação à sua frase. Então, é para reescrever a frase, tá? Acrescentando o aposto. No exercício 9, a seguir, explique por que os termos destacados estão entre vírgulas. Aí tem lá, Goiânia, capital do Goiás, é uma cidade linda. Então, você vai explicar por que a capital de Goiás está entre vírgulas. Tem uma explicação, tá? Se refere a quê? Por que está entre vírgulas? Na página 17, é o que nós estudamos hoje, adjetivo. Tem um texto com palavras em negrito. Releia um trecho do texto sobre o Uirapuru. Você vai reler aqui e fazer o que se pede. E no exercício 11, é bem complicado explicar com alguém disputando com você, né? No exercício 11, você vai criar frases. Ó, observe as imagens atentamente e escreva 4 características de cada um dos elementos apresentados. Então, por exemplo, o tênis, né? O tênis preto, limpo, novo, grande, bonito, né? Aí você vai colocar as características, os adjetivos, tá? Então, você vai dizer 4 características, não é para escrever uma frase, é para colocar características. Então, o tênis, ele pode ser, ele é preto, ele é limpo, novo, grande, bonito, feio, não sei. A característica, tá? Não, mas, gente, oh, Jesus. A característica você vai colocar. Então, não é para escrever frases, é para colocar características observando as imagens. Pronto. Essa é a tarefa de língua portuguesa. Agora, antes de eu compartilhar a pauta com vocês e o que vocês vão escrever no caderno, vamos lá no CA ainda de História.
havia ficado de história uma página só de tarefa, né? História. Fala, Bárbara. Mas também tem a página 17. No que você está falando, Bárbara? Tem a página 17 da língua portuguesa, que é tarefa. Não, Bárbara, eu expliquei as 2 páginas que é a tarefa, Bárbara, de hoje. Eu expliquei as 2 páginas que são a tarefa de hoje, certo, gente? Foi a 16 e a 17, não é isso que eu coloquei na pauta? Tarefa de hoje, língua portuguesa? Até onde eu me lembro, eu coloquei a página 16 e 17 como tarefa, não foi isso? Tá. Colocou. Então, a tarefa de hoje, de língua portuguesa. Não estou falando de história ainda, tá bom? Só estou explicando a tarefa agora, porque não deu para explicar anteriormente. Agora, antes de vocês escreverem a pauta e a atividade que vai ser no caderno de história, abram um CA de história. Vamos fazer a correção bem rapidinho da tarefa que havia ficado. Vamos corrigir primeiro, meu bem, calma. Vamos lá. Ó, havia ficado de tarefa, e eu anotei aqui somente a página 78, certo? A tarefa é bem fácil, né? Não tem muito o que eu corrigir. Na primeira, vocês teriam que montar ali a imagem, né? De acordo com essas imagens que estão aqui, você teria que montar a imagem aqui, certo? Todos fizeram? Alguns me mandaram foto, outros não, mas eu espero que seja feito, ok? No item A, qual figura foi formada? Não, mas tá, é humano, mas é um escriba, não é? Não é essa, não é isso, não é a posição que o escriba ficava ali? Um escriba com um papiro sobre o joelho. Na legenda. Então, ali, ó, no item A, é um escriba, né? Eu peguei esse escriba. Eu coloquei escriba Ok, é um escriba. Pronto, né? É um escriba, né? Qual é a função representada? Aí nós vimos lá na apostila. Na atividade de registro, as funções Calma. Gente, calma. Vocês querem falar tudo ao mesmo tempo, não é uma disputa. Não é uma disputa. Tem que ter calma. E não só tem vocês para falar, não só tem vocês. Já expliquei isso para vocês. Escrever é registrar informações. Isso, porque senão um fala, ó, 3 falando aqui ao mesmo tempo. Você vai começar a falar, o colega está falando, aguarda. Não é uma disputa. Parece que vocês querem disputar para ver. Calma, tenham calma. Então, qual é a função representada? Fala, Giovana. Um escriba realizando a atividade de registros. Registros? Escrito. Tá, mas esse é registro escrito, meu bem. Registro do Antigo Egito. Esse é registro, Giovana. Registro é escrito, né? É escrita. É registrar. Escrever. Não, acontece. Às vezes a gente nem percebe, né? Não, minha mãe estava tão corrida. Tipo, É. A gente chegou, almoçou, né? A minha mãe sempre fala pra eu passar um minutinho. Pra passar. Aí minha irmã foi fazer a ginástica dela, a gente foi pra academia só pra pedir fazer ginástica, né? Não tem problema. Às vezes acontece. A gente escreve e nem percebe. Então, os escribas eram responsáveis, né? Pelos registros. Não, ela falou registro antigo? Registro. Eu botei que a função deles é escrever e registrar informações. Ok.
Ok. Eu vou colocar aqui, agregando todos os registros, para não ficar citando quais registros. Então, você pode ter colocado, igual estava lá na apostila, ter citado um tipo de registro específico que os escribas faziam, não tem problema, tá bom? Então, os escribas, eles eram responsáveis pelos registros no Antigo Egito. Esses registros, impostos, né? Tudo que caberia a eles ali fazer a cópia, tá? Registrar. Cobrança de impostos, sobre a vida do faraó, sobre a história do rei, da sua família e tudo mais, tá? Quando nós estamos falando ali do Antigo Egito. Então, entre outros assuntos, se você respondeu colocando um assunto específico, você fez a tarefa, meu bem. Se você colocou um registro específico, não tem problema, tá bom? Está certo também. E na C, que material era usado para desempenhar a função representada? Papiro. Computador. Papiro. Papiro, né? Computador seria bem, né? Caderno ainda não tinha. Papiro. Papiro. Né? Computador, as pessoas trouxeram. Presta, vou te mostrar meu desenho. Aí roubaram. Isso, então, papiro. Pronto, essa foi a tarefa também que nós fizemos correção, ok, de história. Agora, nós iremos, Agora, eu vou compartilhar com vocês a pauta e o que vocês irão copiar. Ok, Bárbara. O que vocês irão copiar no caderno de história. Hoje nós vamos trabalhar só com caderno, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês não vão copiar do quadro, vão copiar da tela de compartilhamento. Eu também. Eu não. Eu prefiro copiar no caderno. Hoje minha mãe e minha irmã acordaram no meio da noite. E um gato e um cachorro começaram a brigar na rua. Tá, gente? Gente, calma. Me digam, vocês, gente, por gentileza aqui na sala, turminha online, vocês estão visualizando a tela de compartilhamento? Sim. Sim. Sim? Tem alguém que não está vendo, não está visualizando? Todos estão conseguindo ver? Sim, eu tô vendo. Tá. Então, comecem aí a fazer a pauta. Aí eu já movimento a tela para vocês, tá? Copiando o restante da atividade. Vou passar aqui no quadro enquanto vocês estão copiando. Olha. Eu fui na casa da minha mãe, ela colocou o despertador dela nas 5 horas da manhã para ela trabalhar. Ela não viu direito, ela apertou 3 horas da manhã. Aí começou a despertar a sala dela 3 horas da manhã, aproximadamente às 5 horas da manhã. Ela levantou? Ela levantou, ela começou a tomar banho, depois ela foi ver lá, era 3 horas da manhã. Oh, meu Deus. Todos copiaram a pauta aqui? Já, né? Já aconteceu isso comigo. Uma vez eu acordei meia-noite achando que era 6 horas. Porque eu olhei meia dormir no relógio no pulso, né? Eu não sei. Porque eu olhei ao contrário e eu achei que era 6. Aí levantei, tô me arrumando, olhei de como é que tá tão escuro na noite. Eu achei que era 6 horas. Não, tristeza não, que alegria. Vou ter que dormir de novo, olha que maravilha. Ué. Dá tristeza quando você abre o olho e já deu o horário. Sabe o que eu faço? Quando sai da minha mãe pra ir no banheiro, eu fecho um olho. E fecho isso aqui só com o olho. É verdade, eu também faço isso. Eu fecho um olho lá. Eu gosto da mãe. Mas aí se você abrir os dois, fica bugado. Vai lá. Vai lá, crianças, vão copiar. Não sabia que você abre. Não, eu acordo. Oi? Eu sabia. 6h20, mais ou menos. Mas eu acordo 5 horas. Não, eu faço isso. Eu fui era 9h42, eu levantei, era 5h42. Eu levantei, eu saltei, eu virei para essa aí,
Tá bom, Bruninha? Vamos lá, depois nós conversamos. Eu já posso primeira coisa, tem que tomar vacina e eu... Gente, só um minutinho. Crianças, só um minutinho. Deixa eu ver quem tá entrando. Se eu abrir, parece que ela luz, né? A minha loura, mas que coisa essa costela. Gente, aqui na sala. Chega. Oi, aqui na sala. Chega. Ó, eu não sei quem entrou agora. Quem entrou agora na aula? Eu, Nicolas. Que não tá com nome. Pois é. Você estava na hora da explicação da tarefa? Ou você só está entrando agora? Eu tive que sair, não estava funcionando, não estava ouvindo nada que você está falando. Tá, mas precisa falar assim? Eu só estou perguntando. Então. Qual que foi a tarefa? Não, a tarefa... Só um minutinho, Nicolas. Eu só vou falar o que eu já falei. Eu não vou reexplicar, tá bom? Eu só expliquei a tarefa de língua portuguesa, que foi a página 16 e 17, do CA de língua portuguesa. Essa tarefa foi feita na pauta de língua portuguesa. E fiz a correção de história, tá bom? Vou voltar para a tela de compartilhamento aqui para vocês, tá? Professora, qual que é a página das pautas, da correção? Bem, a correção é da que nós acabamos de fazer do CA. Essa correção de história é que nós acabamos de fazer do CA, página 78. Ô, gente, por favor. Limite aqui na sala, tá? Ó, já movimento a tela para vocês. Meninos. Qual a necessidade de se falar o tempo todo? Duas, só para resposta, não vai pegar 10 espaço.
Deve estar com o volume no máximo com o microfone. Atividade. Acho que até falando. Professora, Oi. pode levantar a tela para mim? Eu quero ver a que tá de embaixo. Ah, tá bem. Sim, para você e para todos, tá? Tempo. Cronológico, tempo. Já vou movimentar a tela, só um minutinho. Ok. 1, 2, 3. Gente, enumerar. Bom, a pauta que todas acredito que deu tempo de fazer. Calma, gente. Gente, vou voltar a repetir. Não tenho só vocês na sala. Eu tenho que atender vocês e tenho que atender eles, né? Bom, a pauta acredito que deu tempo, né, gente? Todos já haviam feito. Tá. Daqui a pouquinho eu movimento para vocês visualizarem o restante. É só até a 3? Ô, gente, é que só copia, gente. Por qual que é a necessidade de querer saber? Copia. Quando for o final, vocês saberão.
Pode. Eu deixo minha mãe não trabalha, não. Acho que dá para esconder. Pode. Ó, vamos movimentar mais um pouquinho aqui, que eu acredito que a primeira todos já copiaram. Aí já dá para visualizar toda a 3. Atenção que eu vou fazer chamada. Ana Júlia. Ana Júlia, está presente? Chamada. Não, professora, não veio hoje na aula. André, Arthur. Presente. Ana Beatriz. Arthur Lorenzato. Presente. Bárbara. Presente. Benício. Presente. Bárbara Pro aguarda suas provas para fazer correção, tá? Bruna. Caio.
Caio. Presente. Caio, está aí. Evelyn. Felipe. Presente. Giovana. Guilherme. Isadora. Júlia Braz. Larissa. Lorenzo. Maria Júlia. Mariana. Michael. Nicolas. Presente. Rafael. Presente. Rebeca. Samuel. Presente. Sofia. Tiago. Presente. E Yuri. Está aqui. Só Ana Júlia. Ok. Já já o movimento, tá? Para vocês visualizarem a tarefa, tá? Terminem de copiar até o item 13, depois é a tarefa. Ô, prof, Oi, eu tenho uma pergunta só. Quando você vai diga. postar essa aula? Por quê? Não, eu só quero saber. Não, mas por que, meu bem? Se você está na aula? Não, é que mais tarde eu vou ter que rever umas coisas. O que, por exemplo? Ah, aquela parte lá na apostila da tarefa 78. Vou ter que rever. A correção da tarefa de história? É, No finalzinho dessa aula, antes de você sair, quando eu for encerrar, você fica, aí eu faço a correção com você, tá bom? tá. Quando eu dispensar os colegas, você não sai, você espera e a Pro faz a correção com você, Tá bom. tá bom? Aí você não precisa ir assistindo gravado. Pode. Já copiou tudo? Eita. É pouco, né? Ciências também amanhã vai ser no caderno. Vocês vão copiar um pouquinho. Professor, a gente só não lê. Eu, em vez de colocar, eu coloquei lá. Na hora que eu vier pagar, Ah, você perguntou uma coisa que eu só. Exatamente, só isso me deu uma que bom. Prof, tem outra coisa além daquilo? Tem a tarefa ainda. Mas terminou de copiar aqui? Pode responder, tá? Daqui a pouquinho o movimento, porque a tarefa tá na outra página, tá? Ok. Aí muitas vezes nem todos terminaram de copiar ainda. Quem já terminou, gente, copiou tudo, pode responder.
Terminei, prof. Terminou? De copiar ou de responder? De copiar. Ah, tá. Pode responder. Daqui a pouquinho abre o movimento e vocês visualizam a tarefa, tá bom? Pode. Prof, você vai fazer correção com essa atividade? Sim. Mas a atividade é facinho, gente. É sobre o que nós estudamos, né? Oralidade. Ô, prof, eu posso ir no banheiro? Pode. Pode sim. Oi. Hã? Como assim? Dúvida? No que, meu bem? Vocês não lembram se fosse uma prova? Acabamos de estudar isso daí, como vocês esqueceram? Eita, menino. Abre a apostila e vai ler. Isso aí. Quer que eu fale exatamente as páginas? É um resumo. É referente ao que nós estudamos. Não sobre tudo, né? Sobre um pouquinho do que nós estudamos. Especialmente sobre oralidade. Sobre escrita.
colocar em fogo. Aonde? Ali na última da duas. Comunicação. Comunicação. É que eu abreviei ela ali. Comunicação. Tá bom, não precisa conversar. Eu coloquei comunicação do mesmo jeito. Ué. Tá bom, ó. Senão começam a conversar e não param mais. Vamos lá. O que eu pedi? Terminou de copiar para estar conversando? Uhum. Oi. Como provavelmente ela vai sair lá e se não já caminho? É tipo, pela oralidade? Só pela oralidade? Leia e tenta formular uma resposta melhor. Só oralidade é muito... Sim, também, mas quando, por exemplo, quando nós somos crianças, principalmente, né, no caso de vocês, que você aprende ouvindo a pessoa falar, mas você também pode aprender as coisas como? Vendo, olhando, isso, né? Você aprende também com a convivência, não é? Você fica vendo a pessoa fazer, que nem sua mãe costura, não é? Sua mãe gosta de costurar, não é? Se você gostar, se você também começar a observar muito ela fazer aquele trabalho, com o tempo, caso você queira, você também vai aprender, né? Ela pode te ensinar por meio da oralidade, falando para você, olha, assim, né? Você recorta, costura. Então, existem pessoas...
Não se explicou. Isso. Aí minha mãe, só que o problema é que a minha mãe é muito corrida. Ela começou a participar do tricô da minha mãe em março, ela só conseguiu terminar ontem. Tá, mas deixa pra terminar, senão você vai contar toda a história. Ó, então nós, né, as pessoas, os seres humanos, quando ainda não existia a escrita, né, as pessoas, elas passavam conhecimento por meio da oralidade, como nós vimos, mas também por meio da convivência, não é? Você convive, você vê as pessoas fazendo as coisas, existem pessoas que aprendem as coisas olhando, né? Existem pessoas que aprendem olhando o outro fazer, então a convivência também. Porque a escrita, só um minutinho, gente, vamos lá, não vamos sair muito do tema. Porque, olha, a prova de história, muitos foram muito bem, outros nem tanto. É um conteúdo fácil, né? Só que tem que ter o quê? Atenção. Não pode desfocar daquilo que é importante, porque apesar de ser fácil, você tem que saber, né? Escrever de acordo com aquilo que você estudou. Não pode sair muito da ideia principal, que é o texto. Então, as pessoas, quando a escrita ainda não havia escrita, né? O homem ainda não havia desenvolvido um sistema de escrita, nós vimos que as pessoas aprendiam, repassavam conhecimentos por meio da oralidade, né? Por meio da fala, danças, né? As pessoas passam por meio da oralidade, tradições, e também por meio da convivência, porque quando você convive com o outro, você também aprende, não é verdade? Você aprende observando, e obviamente também que se a pessoa tiver, né, paciência de ensinar, você também vai aprender pela oralidade, mas muitas pessoas, às vezes, aprendem determinadas coisas observando. Isso depende do seu interesse, né, com determinada coisa. Então, são meios de aprender, tá? Turminha, todos online. Eu posso movimentar aqui para vocês copiarem a tarefa ou tem alguém ainda copiando aqui a 2 e a 3? Tá, não, tudo bem, sem problema. Termina de copiar, aqui na sala também tem gente ainda copiando, tem problema nenhum. Termina de copiar, quando todos terminarem, eu passo para a página da tarefa, tá bom? Tá tranquilo. Quem já terminou, respondeu, aguarda um pouquinho os colegas. Sem conversa. Terminou de copiar? Maico, você terminou, Maico? De novo.
Responder também? Não. Eu ainda estou copiando. Olha, Você copiou, você copia. Respondeu? Hoje não tem seleção. Essa semana, infelizmente, não tem seleção na tarde. Bruno, você aproveitou o feriado que eu falo? Não. Eu não. Mas por que não, Suzy? Era o único dia do ano que você podia para poder. Não, o único dia não. É, porque eu tenho que ter férias no meio do ano. É corrigir prova. Isso também é férias. Mês que vem? Vai lá, gente, voltou. Ó, voltou. Corrigir as provas de vocês. Pode. Não, né, gente? Nada disso, né? A mãe do meu pai, né? Ele falou assim, que a mãe dele vai ter pra ver pra ele poder tirar as pessoas. Ela viu puxou na orelha dele, daí voltava puxando a orelha dele. Entendi. Entendi. No Mato Grosso, olhando pro outro aqui. O quinto ano. É bom, Giovana. Crianças, terminaram lá? Posso movimentar ou ainda estão copiando lá? Tem alguém copiando a 2 ou a 3? Acabei de terminar. Terminou? Já faz um tempinho terminou. Não, quem já tá bom, meu bem. Ok. Tem alguém copiando lá ainda? Na 2 e na 3? Posso movimentar para vocês copiarem a tarefa? Vou movimentar. Ninguém se manifestou? Então, eu acredito que é porque vocês terminaram, né? Tá. Ó. Eu vou entrevistar minha mãe. Giovana, copia a tarefa, Giovana, copia. Depois a gente conversa sobre a tarefa. Ó, aí aqui tá a tarefa, tá bom? Quem terminou lá, lembra de pular aqui, ó, as linhas, tá? Se você não respondeu ainda, copiar a tarefa. Só um pouquinho, tá? Deixa eu terminar aqui. Ó, chega, tá bom? Ô, gente, chega. Que coisa, tem gente copiando aqui ainda. Chega. Terminou? Aguarda. Respondeu? Aguarda. Nossa, mas tem uns aqui que tem uma dificuldade, né, gente? Que coisa.
O Guilherme e o Maicon, em especial. É uma necessidade de estarem conversando. E o pior é que eles estão combinando. De 1, começa do 1, do 2, tá bom? De acordo com os acontecimentos. Cronológico é tempo, né? Qual foi o primeiro, qual foi o segundo, tá bom? É. Nossa, a resposta da 3 é para achar, você saber. Nós estávamos conversando sobre isso. Gente, não é uma resposta, você pode, é de acordo com o que você estudou. Não pode viajar, né, na resposta, sair totalmente do contexto, mas não é assim. A Giovana ainda perguntou sobre, conversamos um pouquinho sobre. Pode. Mas e se a gente for entrevistar um adulto? Eu vou falar, calma, Giovana, ainda não expliquei a tarefa, tá bom? Tá tranquila. Daqui a pouco eu explico a tarefa, tá bom? Eu tô pesquisando na apostila e não tô olhando no teatro. Nossa. Terminei, prof. Ok. Já já eu faço a correção da atividade e explico a tarefa, tá bom? Quem terminou, aguarda. Prof, Oi. meio que a tarefa é uma entrevista? Hã? A tarefa é meio que uma entrevista? A tarefa que eu coloquei aí, gente. Eu vou explicar a tarefa daqui a pouquinho, tá bom?
Olha, Bruna, porque essa resposta não necessariamente você teria que... Bom, é complicado, né? Olha, eu achei que 4 vezes. E aí? Ou... Não começa, gente. Ô, Ana Beatriz, senta direito. Direito do seu corpo, posiciona o seu corpo. Vou responder todos agora. Tá. Quem terminou, aguarda um pouquinho. Já já vou fazer correção, tá bom? E explicar a tarefa. Você respondeu tudo, Ana Beatriz?
Lorenzo, não comece. Terminou? Já vou corrigir. Professora, a minha letra ela saía muito tremida para escrever. E agora tudo que ela faz eu vou fazer, ela pode ver. Olha isso. Todos terminaram de copiar? Tem quem está copiando ainda do quadro? Vamos lá, Mariana. Turminha online, todos terminaram de copiar? Não. Gente, como assim não conseguiu fazer a 1? Por isso que vocês foram mal na prova. Como assim não conseguiu? Tem alguém que... Nossa, eu fico espantada. Então, mas estamos conversando. Turminha online, todos terminaram de copiar? Não. Quem está copiando ainda? Tá. Eu já tinha terminado de copiar, professor. Não, é só para saber. O Caio está copiando? Eu não. E quem mais está copiando? Eu, pronto, Tá, e a Rebeca. Tá, eu vou voltar lá. Não, tudo bem, é só para saber. Tá? Quem terminou, aguarda, tá?
Oh, meninas? Ô, gente, terminou? Por favor. Mariana, você está terminando? Vamos lá, Mariana, agiliza. Vamos, gente. Um pouquinho de coisa. Professor, olha a diferença desse. Direita e esquerda. Não tem diferença aí, não? Uma tremidinha. Tá ótima. Tá ótimo. Marca da minha unha. Por isso que demorou. Copia primeiro e depois você responde. Não é copiando e respondendo. Aí demora para terminar.
Mariana, eu vou fazer correção, Mariana. Você não, se você... Mas então, aí amanhã ciências também é um textinho para copiar e atividade. Tem que ter agilidade, porque senão, né? A intenção era fazer essa aula, que era rapidinha, e corrigir a tarefa de matemática, mas tem que agilizar, tem que ter agilidade ao escrever um pouquinho. O tempo não importa por enquanto, tá bom? Então, o tempo foi bastante, não foi pouco tempo para escrever. Vamos lá, mais uns minutinhos eu vou corrigir. Terminei, prof. Ok. Quem já terminou, já vamos fazer correção, tá? Nem vou para matemática, porque não vai dar tempo. Amanhã, ciências também, nós vamos trabalhar com caderno, escrever. Então, vamos agilizar essa escrita. Eu quero escrever no caderno, texto, uma tarefa. Oi. Uma tarefa, eu posso pôr 2 minutos para falar? Pode, se você quiser. Gente, aqui, online, todos terminaram de copiar? Acredito que sim, né? Ah, todos, né? Ok. Vou fechar a tela de compartilhamento. Tem alguém copiando lá? Não? Tá bom. Então, eu vou fechar aqui. Aí, vamos falar um pouquinho. Turminha. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a atividade, vamos fazer a correção da mesma, tá? Na apostila de história, o conteúdo que nós estamos estudando é um conteúdo bem tranquilo, né? É um conteúdo, assim, que não é difícil, né? De difícil entendimento. Só que, o que eu percebi na correção da prova, né? Que muitas vezes o aluno, ele sai um pouco do que foi estudado. Você pode responder com as suas palavras, porém, essas palavras têm que estar de acordo com aquilo que você estudou. Eu não posso simplesmente colocar algo da minha cabeça, né? Não é isso. Então, quando nós estamos falando aqui, principalmente, oralidade, um pouquinho de escrita, né? Na atividade que eu propus para vocês. No exercício 1, a pergunta era: como as pessoas se comunicavam antes da escrita? Por meio da oralidade. Elas se comunicavam pela oralidade. Por meio... Oi. Não é tablete de argila? Não entendi, Bárbara. Tablete de argila. Não, Bárbara. Como as pessoas se comunicavam? Por meio da oralidade. As pessoas, elas se comunicavam por meio da oralidade, não era assim? Lá, ainda quando as pessoas eram nômades, que ainda não haviam, né, se tornado sedentários, ali não havia nada de registro, nada de escrita. As pessoas ainda viviam em pequenos grupos. Então, como elas faziam para se organizar, né? Para definir a tarefa de cada um, né?
para definir as regras daquele grupo, já que não tinha como escrever, porque ainda não tinha escrita. Elas se organizavam por meio da fala, por meio da oralidade. Então, como as pessoas se comunicavam antes da escrita? Por meio da oralidade, só isso, né? Por meio da fala, tá? Então, na 1, por meio da oralidade. Por isso que eu me surpreendi quando falaram assim, eu não consegui responder a 1. Como assim? Se nós estamos discutindo, debatendo sobre isso, né? Então, antes, né, de haver a escrita, o alfabeto, né? As pessoas, elas já se comunicavam. Como assim, né? Já pensou as pessoas viverem em grupo e não ter nenhum tipo de comunicação, de organização, né? De definir o papel de cada um dentro de um grupo? Então, elas só podiam fazer isso o quê? Conversando, então, por meio da oralidade. Ok. Na 2, enumere cronologicamente as frases abaixo. Então, de acordo com o tempo. O homem faz uso do... Então, era 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. A frase 1. O homem faz uso dos meios de comunicação digitais que são instantâneos. Qual que é o número? 4, gente. 4 é o último, né? O homem faz uso dos meios de comunicação digitais. É a última. Já estamos na era digital. Então, é 4. O homem faz uso da oralidade para compartilhar conhecimento. 1, né? 1. Então, o homem faz uso da oralidade para compartilhar conhecimento. 1. O homem faz uso do registro em argila, papiro e pedras. 2. Isso. O homem faz uso dos meios de comunicação impresso em papéis. 3. Isso. Por quê? Porque, por último, veio a era digital, né? Primeiro veio ali a máquina, né? A impressa, os papéis, e agora, por fim, o digital. Então, ficou 4, 1, 2 e 3. A 3. Tainá é uma menina indígena que aprendeu com sua avó o cultivo da mandioca e a produção da farinha e outros alimentos derivados da mandioca. Como provavelmente a avó de Tainá ensinou o cultivo da mandioca à menina? Como que a avó ensinou? O que vocês colocaram? Por meio da tradição oral, mas também tem outra forma, além da tradição oral. Rebeca, fala, ou você, assim, eu não sei se o microfone tá baixo, Florzinha, eu escuto você, mas eu escuto você bem longe. Fala um pouquinho mais próximo, para ouvir sua voz um pouquinho mais alta. Repete de novo o que você me falou. Rebeca, repete de novo. Isso, agora eu ouvi. Fala um pouquinho mais próximo. Você fala longe, fica bem longe a sua voz. Isso. Aqui são duas coisas. Ela aprendia, provavelmente, por meio da oralidade, a avó ensinando, mostrando para ela, falando. Mas também ela aprendeu pela convivência. Vocês também não aprendem assim? Né? Como nós aprendemos a falar, criança nasce, né? O bebezinho, ele não fala, né? Ele não anda. Ele vai aprendendo isso, o quê? Observando, né? Observando a convivência, né? Então, só um pouquinho, Bruna. Então, a convivência também é uma forma de aprender. Então, ali, provavelmente, ela aprendeu, né? Pelos ensinamentos orais, pela oralidade, e também pela prática, pela convivência, né? Vocês, muitas vezes, né? Você pode aprender determinada coisa na sua casa, quando você ainda é criança, cozinhar, por exemplo, né? Caso você goste. Você vai aprender se algum adulto te ensinar e também você observando, né? Como ele faz, Eu sei fritar, né? Oi? Eu sei fritar ovo, sei fazer arroz. Eu sei fazer bolo. E como que você aprendeu isso? Porque alguém te ensinou falando, né? E também te ensinou de forma oral. Isso. E também você aprendeu vendo, né? Na prática.
Também nós aprendemos assim, observando o outro fazer. E se aquilo me interessa, eu fico olhando e vou tentando reproduzir aquilo. Então, aqui a Tainá, ela pode ter aprendido de duas formas, né? Ao mesmo tempo. Pela oralidade, a avó dela conversando, mostrando, e pela prática, ela fazendo junto, né? Quando nós estamos aprendendo algo, nós dificilmente vamos fazer corretamente na primeira vez, né? Você vai errando, você vai melhorando, até que você aprende aquilo ali de maneira correta. Então, nessa 3 aqui, pela prática e também pelos ensinamentos orais da avó, tá bom? Era bem facinho, era mais para a gente lembrar um pouquinho do que nós estudamos. Oi, Bárbara. Diga, Bárbara. Eu escrevi assim. Na classe eu escrevi pela prática, entre aspas, eu botei, entre aspas, as curvinhas lá, a convivência. A convivência, isso. Ah, não, deixa eu terminar de explicar a tarefa. Ué? Nem comecei a explicar a tarefa, você quer sair. Então, exatamente, pela prática e pela oralidade, né? Porque se vocês olharem para vocês, como exemplo, vocês aprendem muito assim. Alguém ensinando, um adulto ensinando, né? E também vocês observando, né? A convivência também ensina muito. Agora, deixa eu explicar a tarefa. Bom, a tarefa, você vai entrevistar uma pessoa, a sua escolha, né? Peça a um familiar que conte um pouco sobre a história dele ou dela. Eu não sei quem você vai entrevistar. Respondendo os itens abaixo. Então, você vai pedir para alguém da sua família te passar algumas informações. Então, você vai colocar aí o nome do entrevistado ou da entrevistada. Brincadeira preferida. Quando ele era criança. Entenderam? Quando era criança. Qual que era a brincadeira preferida? Para você conhecer um pouquinho da vida dessa pessoa, né? Caso você ainda não conheça. Então, que tipo de brincadeira? Qual era a brincadeira preferida? Né? Desenho animado, se tinha algum preferido, né? Que tipo de desenho que assistia? Ou se nessa época, não sei quem você vai entrevistar, né? Não tinha televisão, não assistia desenho, não sei. Você vai responder. O que você vai escrever aqui? De acordo com o que o seu entrevistado te disser, tá? Você não vai inventar nada. Você só vai escrever o que a pessoa te responder, tá bom? Quem escolheu o seu nome? Então, o nome de quem? Dessa pessoa. É você perguntando. É você entrevistando, ó. Você é um entrevistador. Então, não é você, tá? Você vai perguntar para a pessoa, quem escolheu o seu nome? Ah, foi a avó, o pai, não sei. A mãe. Não, não é o seu nome. É o nome do... ó. Tá bom, mas aí termina alguém confundindo. Então, eu não quero saber quem escolheu o seu nome aluno. Você está perguntando para o seu entrevistado, quem escolheu o nome dele ou dela. E a última, conte uma história curta e marcante de sua vida. É você perguntando, falando para a pessoa, para ela contar uma história curtinha, não é para contar uma história ali de 15 linhas, não. É para ela contar uma história curtinha que marcou a vida dela, né? Seja quando ela era criança ou um pouquinho mais adulta, não sei. Né? Uma história que marcou a vida do seu entrevistado. Qual história marcou a vida? Né? Que ele se lembra. Então, essa é a tarefa, entenderam? Facinho, né? Bem legal. É o meio de vocês conversarem um pouquinho com o familiar. Entenderam a tarefa, crianças? Todos entenderam? Sim. Ok. Sim. Ó, Sim. então, vamos lá. Ok. Então, gente, aqui na sala. Crianças, então, ó, façam a tarefa de história, façam a tarefa de língua portuguesa. Anotaram na agenda as tarefas? Sim. Tarefa de história, caderno.
tarefa de língua portuguesa, CA, página 16 e 17. Anotar as tarefas estão dispensados. Até amanhã. Bom almoço. Nicolas. Cadê o Nicolas? Tchau, bom almoço. Deixa eu falar com o Nicolas da tarefa. Tchau, meu bem. Bom almoço. Tchau. Tchau, bom almoço. Ó, aqui na sala, só um minutinho. Ô, crianças. Tchau, gente. Quem pode sair? Só o Nicolas que vai ficar. Tchau, prof. Tchau, meu bem. Bom almoço. Bárbara, traz as provas para eu corrigir. Tchau, Arthur. Tchau. Tá bom. Ai, eita. Tá bom. Nicolas, vamos lá? Gente, Nicolas, vem cá. Ô, criança, só um momentinho, Nicolas. Ô, gente. Nicolas, vamos lá? A tarefa de história. Você colou a imagem, Nicolas? A imagem eu colei. Colou? Tá, você só quer saber se está certa a tarefa, né? Eu acredito que sim, era facinho. Deixa eu abrir aqui. Que figura foi formada na imagem, Nicolas? O que você colocou? Um escriba. Correto, um escriba. Certinho. Qual é a função representada? Os escribas eram responsáveis pelos registros no Antigo Egito. Exatamente, correto. Na C, que material era usado para desempenhar a função representada? Papiro. Correto. Pronto, certinho. Nicolas, você pegou a explicação da tarefa de português? Da tarefa de português? Na 16 e 17. Senta que eu tô explicando, gente. Peguei. Senta. Você conseguiu ouvir a explicação? Aham. Tá, então você entendeu a tarefa, né? É. Então tá bom, meu bem. Bom almoço para você. Prof. Imagina, até amanhã. Até amanhã, tenha um bom dia. Tchau, para você também. Tchau. Tchau. Banheiro.